Sabe em filmes de terror, quando a família muda para uma casa e acabam encontrando algumas coisas bem estranhas dos antigos moradores? Pois é, não é só em filme que isso acontece. Muitas pessoas já encontraram algumas bizarrices. Se prepare, hoje você vai conhecer 10 coisas mais assustadoras encontradas em casa. Infestação de aranhas. Um jovem, depois de um tempo morando em sua nova casa, acabou encontrando um bunker secreto, o que por si só já seria o suficiente para deixar muitas pessoas realmente assustadas. No entanto, depois que ele viu o que tinha lá, ele entendeu por que os antigos donos não comentaram com ele sobre o bunker. Se já não fosse o suficiente, esse bunker estava completamente infestado por aranhas. Se ele soubesse, com certeza não teria comprado a casa. Carrinho de bebê. Um casal havia acabado de se mudar para uma casa nova. Como em todo o processo de mudança, os primeiros dias foram bem intensos. Bastante arrumação, limpeza e organização. Mas depois, todo mundo vai se cansando da mudança e as pequenas tarefas vão se arrastando por semanas. Assim, depois de já algum tempo morando por lá, eles finalmente decidiram limpar o sótão da casa. Mas isso também levou um bom tempinho. Principalmente por conta de um carrinho de bebê abandonado ser o único item de todo lugar. Por ser a única coisa presente no sótão, eles ficaram com medo do carrinho e acabaram levando alguns dias, até um deles criar coragem de mexer com o objeto e ver que não havia nada de errado. Mas me diga você, também ficaria aterrorizado com isso? Provavelmente isso deve ser culpa dos filmes de terror, com suas músicas infantis arrepiantes. Bomba antiga. Agora, uma coisa é você passar alguns dias assustado com um carrinho de brinquedo abandonado. Agora, outra completamente diferente é você encontrar um artefato militar antigo enterrado no seu jardim. Isso foi o que aconteceu com Linda DeForest, da cidade de Goshen, Indiana. Ela estava trabalhando em seu jardim quando sua pá bateu em um objeto metálico. A mulher chegou até mesmo dar mais algumas batidinhas, o que poderia ter até ativado o explosivo. Quando seu marido chegou, ele ajudou a cavar em volta do objeto. Os dois ficaram completamente aterrorizados por reconhecerem que aquilo provavelmente era explosivo. Eles pediram ajuda para um dos seus vizinhos, que era veterano de guerra, que confirmou que aquilo ou era uma bala leve de tanque de guerra ou munição de morteiro. De toda forma, era um explosivo. O grupo então chamou a polícia, que mandou o esquadrão antibombas para remover o artefato do local. Porém, para a sorte de todos, aquela era uma cápsula defeituosa já desativada, que algum dos antigos moradores deveria ter guardado de recordação e decidiu enterrar no jardim da casa. Que susto! Entrada secreta. Nós, seres humanos, somos criaturas que inicialmente viviam em cavernas. Elas foram o nosso primeiro lar, onde a gente se sentia seguro e protegido. Isso porque as cavernas são formações naturais que podem possuir apenas uma entrada e saída, uma proteção natural contra predadores. Quando evoluímos, passamos a querer habitar cada vez mais o mundo externo, criando protótipos de caverna nas formas de casa, já que elas cumprem todas as funções que as cavernas tinham no passado. Agora, imagine se depois de alguns anos morando em um lugar, você descobrisse que nunca esteve protegido totalmente. Isso foi o que aconteceu com o morador desta casa, que durante uma limpeza de rotina acabou descobrindo um cômodo inteiro, e o pior de tudo, com uma entrada e saída própria, mostrando que sempre teve uma porta aberta em sua casa. Perceber que você não estava tão seguro quanto pensava é sempre muito assustador. Mensagem para trás. A próxima imagem do nosso vídeo de hoje é definitivamente aterrorizante. Ela foi publicada nas redes sociais por uma jovem que contou que seu namorado havia acabado de se mudar para uma nova casa, onde encontrou uma mensagem gravada em cima de uma das portas. A mensagem dizia: "Isso nunca vai parar", que pode simplesmente remeter a qualquer significado. Existem inúmeras possibilidades aterrorizantes que essa mensagem transmite, e não saber qual delas é a realidade talvez seja tão assustador quanto descobrir a verdadeira. O rapaz tenta acreditar que a mensagem foi feita por alguém de brincadeira, querendo assustar o próximo morador da casa. Porém, é melhor acreditar nisso do que imaginar que você está morando em um lugar em que coisas terríveis aconteceram. Substância pegajosa. Debbie Hill havia acabado de se mudar para uma casa nova no Colorado, até que ela notou que algo estranho e pegajoso estava vazando de uma das paredes. Ela não perguntou muito na hora e apenas limpou, mas se horrorizou ao ver que tudo havia voltado no dia seguinte.
Ela contratou um especialista que constatou que sua parede estava completamente tomada por uma colmeia de abelhas com cerca de 60 mil habitantes. A colônia era tão gigantesca que litros e litros de mel vazavam pelas paredes. Arsenal secreto. Agora, esse usuário do Reddit contou uma história bem interessante e tenebrosa. Ele estava já há alguns meses morando em uma casa alugada e durante uma das limpezas, ele se deu conta de que um pedaço da parede parecia ter uma coloração levemente diferente. Apenas por curiosidade, ele empurrou esse trecho e descobriu um quartinho escondido em sua casa. Isso por si só já seria assustador. Mas o quartinho era na verdade um arsenal carregado de armas de fogo e um cofre repleto de munição. Ele apenas torceu para isso ser uma coleção ilegal e não realmente equipamento de alguém. Hibernáculo. Um casal havia acabado de investir estrondosos $180 mil em uma casa em Rexburg, em Idaho. A compra havia sido um sonho muito distante do casal, que por quase uma década juntou dinheiro para que juntos pudessem comprar sua casa própria. Entretanto, o sonho rapidamente se transformou em um pesadelo, quando o casal começou a descobrir que eles não eram os únicos moradores da casa. No começo, eles não tiveram tantas suspeitas, principalmente porque quem lhe mostrou a casa disse que aquela era uma região com muitas cobras. Mas o casal estava encontrando muitas cobras mesmo. Tinha dia que eles tiravam da casa umas 10 cobras. Após chamar as autoridades especializadas, o casal descobriu que a casa havia sido construída em cima de um hibernáculo, um local em que cobras costumam se reunir para os períodos de hibernação. O quarto oculto. O usuário do Reddit com o nome Nukestorm publicou uma imagem contando o caso da sua nova casa. Ele havia comprado a residência recentemente e achava que conhecia todos os cômodos dela. No entanto, por um acaso, ele acabou descobrindo uma portinhola no seu sótão que o levou para um pequeno quartinho escondido. Nele havia apenas um colchão e uma luz. Porém, a porta reforçada, que só possui tranca pelo lado de fora e tem uma abertura para a alimentação, lhe deu uma vibe bem ruim do espaço. Não restam muitas dúvidas de que esse quartinho foi feito para manter alguém em cativeiro. As fitas. Agora, pior do que encontrar um quarto suspeito é achar evidências nele. Isso foi o que aconteceu em 2014 com um rapaz que estava há 2 meses numa casa nova. Ele havia, assim como do tópico anterior, encontrado uma salinha secreta na sua casa. Porém, no seu caso as coisas eram mais avançadas, já que o quarto era até revestido com material à prova de som. Além disso, o jovem também encontrou algumas fitas cassetes em um cofre que ficava no guarda-roupa do seu quarto. Apesar de não ter como visualizar o que tinha nas fitas, ele tem grandes suspeitas de que elas têm relação com o que acontecia naquele quartinho. Assim, ele as entregou para a polícia, que teria os meios para investigar o caso. Se tivesse que descobrir uma dessas coisas em sua casa, qual você acha que seria a menos pior? Deixe aí nos comentários. E não se esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo do Me Conta Isso. Até o próximo vídeo!